E hoje no nosso programa nós estamos recebendo o artista plástico Arthur Câmara. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, Arthur. Obrigado por estar aqui, Jace. Hoje a gente vai conversar sobre uma exposição do Arthur que está chegando aí, está prestes a ser lançada. O Arthur, que é artista plástico, também artista digital. A exposição Janelas Estranhas está chegando lá no Banco do Nordeste Cultural. E Arthur, quero saber como é que você começou na arte, quando foi assim, o seu primeiro contato com a arte e você começou a produzir as suas obras? O primeiro contato foi desde sempre, né? Uma coisa de desenhando e tal, sempre desenhei muito e trabalhei com publicidade, e aí foi uma coisa que juntou tudo, assim. Já misturou ali os estilos até chegar nas artes plásticas mesmo, assim, sempre desenhou? Sempre desenhei e sempre gostei de arte, né? E ficava, assim, às vezes... Sempre gostei de tudo que é visual, sabe? Uhum. Então, acabei que enveredei para a questão das artes plásticas. Acho que muito por questão de, na minha casa, sempre ter livros e tal, de artistas, né? Então, e minha madrinha, né? Tipo assim, ela é artista, então fiz aula com ela desde muito cedo, entendeu? Ah, então você já tem uma inspiração familiar para começar, para ter que começar. Exatamente. E aí, como você se viu artista assim, de olhar essa obra, ela pode ir para o mundo? Acho que dá um clique, sabe? A gente, geralmente, assim, você produz muita coisa e muita coisa... algumas coisas vão se relacionando com as outras e aí você meio que faz essa curadoria, né? Você mesmo fez as suas curadorias assim, nas suas obras quando você estava produzindo, assim? Como era o seu processo de achar que estava legal, de achar que não era legal aquilo que você estava criando? O processo de criação das suas artes, como funciona, assim, até hoje, quando você cria, como é que funciona, assim, o senso crítico de dizer se tá bom ou se não tá? Geralmente, eu acho que a própria experiência ali de você estar produzindo, ela já lhe diz, né, quando você tá numa coisa que tá rolando, tá entendendo? Porque você meio que é capturado ali, né, porque às vezes você tá desenhando, tá produzindo, mas então é meio que a própria obra, sabe, ela te fala assim um pouco, né? Você começa a pegar um certo uma certa embalo ali, né? Uhum. O Arthur já participou de outras exposições com coletivos, né, com outras pessoas, com outros artistas, mas essa é a primeira exposição solo que vai acontecer agora, a estreia no Banco do Nordeste Cultural. E são obras de artes digitais, né? Como foi o processo qual é a diferença da criação das ferramentas diferentes? Como é que funciona para você criar dessas duas formas? É basicamente a questão assim quando você tá na pintura tradicional, né, com pincel e tal, as tintas, elas se materializam no virtual também, né? Mas é virtual, é o pixel ali, é uma coisa que você tá manipulando ali virtualmente, mas acaba também sendo manualmente, né? Mas você não tá ali com aquela coisa tão física quanto a pintura que você se suja, né? Mas é um processo que eu acabo assim que sendo muito atraído pro computador, porque quando eu era assim, eu tenho 33, né? Então, quando eu era criança, tava surgindo o computador, então eu fui meio que... Só que não tinha as coisas que tem hoje, né? Tinha internet de escada e tal, então eu ficava lá no computador, às vezes, querendo entender para que servia aquilo.
E aí, acho que aí comecei a desenhar um pouco no Paint desde criança. E aí, foi uma coisa que ressurgiu, sabe? Porque eu pintava, e aí, mas pintava tradicional, mas tinha uma coisa de querer voltar para aquele ambiente virtual. Muito legal. A gente vai aproveitar para conferir agora alguns dos trabalhos do Arthur para você que está assistindo a gente. Você conferiu algumas imagens dos trabalhos do Arthur Câmara, artista visual, está conversando com a gente hoje aqui, falando sobre como foi esse processo de criação. Estava falando que quando criança, né, quem cresceu com acesso aos computadores sem tanta facilidade de internet que a gente tem hoje, né, a gente brincava ali, criava no Paint ali, num programa de desenhos, e você acabou voltando à origem, né? Tava me contando que foi quase que um resgate do que você fazia quando criança, né? Exatamente. Foi um resgate é como se eu, criança, né, ali procurando, querendo entender o que era aquele computador, aquela coisa, aquela máquina. Hoje, adulto e, assim, tendo estudado pintura e tudo mais, tendo acesso a ferramentas, né, a mesinha de desenho digital que eu uso e tal. Então, é como se eu me conectasse com aquela criança, né, e tipo, e ficasse assim, putz, agora eu tenho todas as ferramentas, entendeu? E como foi o convite para criar formar todas essas obras, né, para participar dessa exposição que vai estrear no Banco do Nordeste Cultural? Foi um processo que o Solon Ribeiro, curador, me convidou, e aí a gente fez essa curadoria, e a gente fez o nome, e o Léo Câmara, meu irmão, e aí a gente pegou e fez um processo bem, os três mesmo, né, de fazer essa curadoria toda, e surgiu o nome Janelas Estranhas. E aí a gente ficou focado, e aí eu fiquei mais focado nessa coisa, foi uma coisa que foi se criando, né, foi se desenhando ali e tal, e aí foi ganhando corpo, e aí quando entrou o pessoal para fazer a comunicação, foi ganhando cada vez mais, aquela coisa foi ganhando formato mesmo, né. Foi se tornando cada vez mais possível ali, né. O nome, né, da exposição já diz muito, né? Janelas Estranhas, como você disse, foi um nome que se formou ali, se juntou no processo criativo, né? Entre as obras, a curadoria. E quais são os seus planos, Arthur, assim, pós-exposição? O que é que você planeja criar, continuar criando para novas exposições? Quais são as suas ideias para os próximos capítulos de Janelas Estranhas? Não tenho muitos planos, assim, acho que eu vou seguindo esse barco, né, porque até meu processo é agora do que eu estou produzindo, que não vai entrar na exposição, mas tá sendo uma linha contínua, né, então acho que eu vou só seguir, assim, tentando criar e talvez volte para pintar no pincel e tal, e voltar a produzir cada vez mais, né? De onde é que vem as tuas inspirações, assim, como é que a partir de que você se inspira para poder criar um desenho? Eu me inspiro, acho que muito na arte antiga, né? E nas coisas que, acho que principalmente o modernismo, né?
trouxe muita coisa, muitas possibilidades. Eu acho que a coisa do dadaísmo, todos esses movimentos que vieram, com as coisas, com arte, com música, com as coisas que são lançadas hoje, com tudo que a gente tem mas realmente minha pegada é realmente essa coisa eu acho que do que vai meio que na contramão, né? Uhum. Entendeu? Você acaba utilizando as outras linguagens, né, para construir a sua própria, né? Mas o dia a dia te inspira, assim, para criar os desenhos, coisas do dia, pessoas, objetos, te dá algum estalo, assim, para você criar a partir daquilo? Dá. Acho que tudo bate, vai entrando e vai se transformando, né? Acho que sim, com certeza. E é isso, Arthur, um prazer conversar com você. Eu aproveito para deixar um convite para o público, para dar uma passada por lá, ver Janelas Estranhas de Arthur Câmara lá no Banco do Nordeste Cultural. A partir de quando? 16 de maio. A partir do dia 16 de maio, no Banco do Nordeste Cultural, Janelas Estranhas de Arthur Câmara. Arthur, muito obrigada, foi um Eu que prazer agradeço, muito conversar obrigado. com você hoje. Obrigado. Obrigada.